Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre o temor que o STF tem do que pode acontecer com Alexandre de Moraes em virtude da nota da Embaixada Americana. Vamos entender esse caso aqui, porque é um caso que realmente eu acho que ele devia se preocupar com isso, né? Eu acho que ele pode se preocupar com mais coisas ainda, mas, de novo, não é uma preocupação imediata isso, tá? Eu vejo isso como uma preocupação de mais longo prazo. Como eu já expliquei para vocês, essa coisa toda, por exemplo, do Elon Musk conseguir bloqueio do dinheiro, do dinheiro brasileiro que está lá nos Estados Unidos e coisa e tal, isso é possível? Possível é, mas não é uma coisa que vai acontecer imediatamente não, tá? Só que do jeito que a coisa está caminhando, pode ser que aconteça sim. Essa notícia foi sugerida por Daniel Leite Neto, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu não preciso explicar para vocês o tamanho do buraco que o Brasil está se metendo com essa história do Alexandre de Moraes, do X, da Starlink, coisa e tal. É lógico, bloquear o X já é algo terrível, mas muito pior é o fato dele ter congelado as contas da Starlink para pagar a multa da X, né? Como eu falei para vocês, isso é totalmente antijurídico, não tem amparo nem na legislação brasileira, muito mais na legislação internacional, mas pior do que tudo isso, mesmo que você tire o aspecto jurídico da coisa, vamos esquecer a questão do direito, né? Se ele poderia ou não poderia fazer isso, quem decide isso em última análise é o próprio STF, então vamos tirar esse aspecto. Em termos de segurança para o investidor estrangeiro no Brasil, fica feio esse tipo de coisa, tá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Daniel Leite Neto, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Malu Gaspar colocou aqui no jornal o Globo, na coluna dela, uma nota dizendo qual que é o medo do STF pelo Alexandre de Moraes depois da nota da Embaixada Americana. A gente falou sobre essa nota da Embaixada, em que eles diziam que estavam acompanhando a situação e que estavam preocupados com a liberdade de expressão, né? Ou seja, a nota ela não tomava partido, não dizia que estava do lado do Musk ou, ao contrário, não dizia nada, mas manifestava preocupação com a liberdade de expressão e isso faz com que, evidentemente, né, fique mais do lado do Musk, como eu expliquei, né? Então aqui ele está falando aqui, ó, a nota da Embaixada dos Estados Unidos sobre a suspensão do X, publicada na última sexta-feira, dia 30, acendeu um sinal de alerta dentro da corte em meio à crise envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk, né? A nota da Embaixada afirma que está monitorando a situação, a gente já falou sobre isso, não tem nada demais, né? Mas em suas redes sociais, o Musk foi ao X agradecer a expressão de apoio da Embaixada Americana e afirmou que, de fato, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar seus pensamentos ou saber a verdade da situação, o que o torna impossível de votar com conhecimento preciso, né? Ou seja, o próprio Musk reconheceu que a Embaixada Americana ajudou, né? Aqui, ó, a linguagem e o timing da comunicação, sem nem mesmo esperar a suspensão do X, foram vistas como surpresa e despertaram a preocupação de que houvesse algum risco de retaliação diplomática. Já autoridades americanas não costumam se pronunciar sobre assuntos internos da corte, né? Porque o Alexandre de Moraes fez uma lambança muito grande, né? A embaixada não costuma se manifestar sobre esse tipo de coisa, mas o que o Alexandre de Moraes está fazendo é uma agressão muito grande, né? No auge da tensão, alguns ministros cogitaram até a possibilidade do visto americano de Moraes ser cassado, o que poderia apresentar não apenas constrangimento para a corte a nível internacional, mas atrasar os governos Lula e arrastar o governo Lula e Biden para o centro da guerra entre Musk e Moraes. O governo Lula e Biden, eu não creio que vá ser arrastado para isso, porque tanto o Lula quanto o Biden têm receios quanto ao X, tá? O governo Biden é um governo de esquerda que de fato não vai arrastar, essa ação do Alexandre de Moraes não vai arrastar o governo Biden para o meio da confusão, como eles falam aqui depois, né? Aqui, ó, a coluna apurou, porém, fontes junto da diplomacia dos Estados Unidos que essa hipótese jamais foi cogitada e nem faria sentido pelas regras do país para suspensão de vistos, ou seja, o que eles falaram é que não vai ter suspensão de visto do Alexandre de Moraes de forma alguma, não sei o que lá, que não tem esse problema. Só que é aquilo que eu falo para vocês, né? Essas coisas, eventuais retaliações americanas ao Brasil, podem acontecer, podem sim. O visto do Alexandre de Moraes pode ser cancelado? Pode, é lógico que pode. Não vai ser uma coisa rápida, né?
Mas é esse processo que começa com uma crítica, começa com uma advertência, depois você vai ter ações lá na justiça americana que o Alexandre de Moraes vai ter que se defender. Se essas coisas todas continuarem nesse pé que o Alexandre de Moraes está colocando essas coisas todas, o que vai acontecer em algum momento é exatamente isso. Não vai ser agora, mas em algum momento o Alexandre de Moraes vai perder o visto dele e se for só isso, tá bom, porque ele pode ter também ativos congelados nos Estados Unidos, ele pode ter problemas ainda maiores mais adiante por lá, né? Então, ele está comprando uma briga grande, sem dúvida alguma. E o grande divisor de água disso daqui, não preciso explicar para vocês, será a eleição americana. Nesse momento, a Kamala Harris retrocedeu, como era esperado, né, como a gente falou, ela chegou a ficar na frente das pesquisas aí no mês de agosto, mas o mês de agosto tipicamente é um mês que ajuda os democratas, porque é quando tem a convenção democrata, então tipicamente você tem uma melhora dos índices democratas. Para você ter uma ideia, em 2020, quando era o Trump e o Biden chegou a ficar mais de 14 pontos à frente do Trump durante o mês de agosto, porém, nas eleições ganhou com só 3% à frente do Trump, né? A Kamala Harris chegou a estar 3% à frente do Trump em agosto, e agora já está recedendo, já está voltando ao patamar antigo, que é a maior probabilidade do Trump ganhar dessa vez, né? E aí que eu falo para vocês, esse será o divisor de água. Se realmente o Trump ganhar nos Estados Unidos, aí todo esse possível inferno astral do Alexandre de Moraes fica muito mais infernoso, porque o que está acontecendo é justamente isso, né? Haveria uma briga Lula e Biden derivada da Musk e Moraes. Possível o Lula já entrou nessa briga, né? O Lula já se aliou ao Alexandre de Moraes, já falou que está apoiando ele, coisa e tal. Então o Lula já comprou essa briga. O Biden não vai comprar a briga do lado do Musk, por enquanto. O Trump vai. O Trump vai comprar a briga do Musk nos Estados Unidos. Então sim, isso aqui tem um potencial muito grande de dar merda para o Brasil como um todo mais adiante, inclusive para o Alexandre de Moraes, especificamente por essas regras absurdas, né? O pessoal tem razão de estar preocupado com isso. Outra coisa que está acontecendo aqui, que eu acho que é um sinal de alerta muito grande, a SpaceX está desencorajando funcionários a viajar para o Brasil, disse o Wall Street Journal, temendo uma retaliação do governo brasileiro. E realmente eu diria que é uma coisa preocupante, né? O Alexandre de Moraes está ameaçando prender pessoas, ameaçou prender pessoas do X e está ameaçando prender pessoas da Starlink. Então, pessoas da SpaceX que viajem para o Brasil podem ser tomadas como cobaias nessa história. É uma coisa muito triste, porque é basicamente a mesma coisa que o Putin faz lá na Rússia, sequestra pessoas, acusa as pessoas de crimes aleatórios, prende elas para justamente ter negociação com os Estados Unidos. Eu não descarto nada que o Alexandre de Moraes está querendo entrar numa coisa dessa, né? Querendo sequestrar pessoas da Starlink aqui no Brasil para isso, né? Aqui, ó, o Guilherme Amado está trazendo a informação de que o documento que pode impedir Elon Musk de separar o X da Starlink. Olha só, o Elon Musk não precisa separar o X da Starlink, porque o fato é que eles já são empresas separadas. Todo mundo sabe que é um absurdo isso daqui. Mas segundo diz o Guilherme Amado, alguns funcionários do Twitter que foram demitidos, né, foi encerrada a empresa aqui no Brasil, eles disseram que seriam pagos pela Starlink. E aí, dessa forma, isso estabeleceria que a Starlink estaria pagando a rescisão deles para o X, né? Ou seja, esses funcionários fizeram uma coisa bastante preocupante, porque eu imagino que ainda não foram pagos, né? Ainda está no processo de desligamento aqui, e a Starlink, sabendo agora desse problema, não vai poder pagar eles também, né? Eles vão ficar a ver navios no final das contas, não vai ter outra alternativa que não seja essa, né? Parabéns aos funcionários do Twitter que fizeram essa denúncia para o Guilherme Amado. Tá arriscado não só vocês, como os outros funcionários da Starlink agora ficarem sem a rescisão por conta exatamente desse aviso aí que vocês estão tornando público, né, de que a Starlink faria o pagamento do pessoal do X, né? Enfim, no final das contas, esse tipo de coisa não ajuda em nada, porque continuam sendo entidades separadas, entidades diferentes. E o que eu falo para vocês, mesmo que juridicamente isso ganhe corpo aqui no Brasil, mesmo que juridicamente o Alexandre de Moraes ache que não, quem decide isso sou eu mesmo, então eu estou dizendo que tem ligação, então pronto, tem ligação e acabou, e eu vou cobrar da Starlink de qualquer forma e coisa e tal. Isso pode gerar dois tipos de problemas para o Brasil que é muito maiores do que esse problema que ele tem agora, né?
o problema número 1 que pode gerar é a Starlink ir embora do Brasil. A Starlink é significativa no Brasil, sim. É curioso como o pessoal coloca aqui, não porque a Starlink é insignificante aqui, porque a Claro tem 10 milhões de pessoas ligadas na internet, 10 milhões de contratos de fornecimento de internet. A Starlink tem só 215 milhões de contratos de internet, então a Starlink é irrisória, não faz diferença nenhuma. Sendo que não, né, faz uma diferença enorme. Por quê? Porque a Starlink é que provê satélite para localidades afastadas. A Claro oferece o pessoal onde tem rede de celular, onde tem fibra ótica, onde tem esse tipo de coisa. O pessoal que mora no campo, né, Exército Brasileiro, Marinha Brasileira e agricultores, o pessoal que mora no campo, a Starlink é a grande campeã aqui, né? E aí você pode falar, não, mas tem outras também aqui, tem a própria Claro para via satélite, tem a Claro Satélite 19, Telebrás, Viasat, HughesNet, coisa e tal. Todas essas aqui são satélites de alta órbita, né? Ou seja, são satélites que a conexão é lenta, tem muito lag, pouca capacidade. Nenhum deles aqui de fato concorre com a Starlink. A Starlink é única na coisa de satélite de baixa órbita. Quem vai ter, em alguns anos, talvez algumas décadas, é a Kuiper, que é a do Jeff Bezos, né? Será que a Kuiper do Jeff Bezos vai querer vir para o Brasil, sabendo que a qualquer momento o Alexandre de Moraes pode fazer a brincadeira com eles também? A outra alternativa é a rede de satélite da China, né? A China está fazendo uma rede de satélite de baixa altitude também, igual o Elon Musk. E aí já imaginou que pode ser que a gente acabe ficando refém da China nessa história? Olha o grau de problema que gera o fim da Starlink aqui no Brasil. Então, primeira coisa, fim da Starlink no Brasil simplesmente acabaria com um monte de coisas que tem aí, interior, que o pessoal está usando na internet, então acabaria com isso tudo, porque, como eu falei, a velocidade é muito menor, é tudo muito ruim, essas outras todas aqui não têm a mesma capacidade da Starlink, e ainda tem aquela questão da facilidade de instalar a Starlink, né? Você bota a Starlink lá, ela própria se ajusta e faz tudo certinho, não precisa de técnico e coisa e tal. Essas outras todas precisam, é complicado, é caro, é chato de conseguir. Enfim, no momento só tem ela. Nenhuma está funcionando, nem a da China está funcionando ainda. Quando tiver daqui a alguns anos uma concorrente para Starlink, como o Kuiper ou a da China, está arriscado a gente ter que ficar com a da China por conta disso daqui, porque que empresa privada que vai querer entrar aqui no Brasil para ter seus ativos todos resgatados, todos os ativos tomados pelo governo brasileiro, né? O pessoal está colocando aí como se fosse uma coisa pequena. Não, ela só tem 0,4% de market share, não é importante no Brasil, não sei o que lá. Pois é, tira ela para você ver se é importante ou não. Vamos ver como é que vai ser isso daí. E o outro problema que eu falo é a questão da insegurança jurídica, né? Exatamente o outro problema. Ah, mas juridicamente eu posso tirar dinheiro de outra empresa porque eu sou Alexandre de Moraes, eu sou juiz da Suprema Corte, eu que decido o que a lei o que está escrito na lei. Então eu vou tirar dinheiro de outra empresa. Beleza, ok, né? Ganhou, parabéns, ganhou, conseguiu. Só que o que vai acontecer? Qualquer empresa daqui para frente para investir no Brasil vai pensar 10 vezes antes por causa desse tipo de problema, né? Ele está querendo com isso fazer com que o Elon Musk mude de ideia, que o Elon Musk volte atrás no cancelamento. O Elon Musk está só dobrando a aposta. Não tem por que ele voltar atrás, porque como eu já expliquei para vocês, ele quer isso mesmo. Quanto mais o Alexandre de Moraes fizer medidas autoritárias contra ele, melhor é a situação para o Elon Musk lá nos Estados Unidos, porque ele está querendo usar o caso do Alexandre de Moraes como um aviso para evitar que o mesmo aconteça nos Estados Unidos e na Europa. É isso que ele quer. Então o Alexandre de Moraes está achando que sendo mais agressivo, sendo mais duro, tirando mais dinheiro dele, que vai conseguir fazer o Elon Musk voltar atrás e coisa e tal. E não vai. O Elon Musk está agradecendo. Cada vez que ele faz mais uma coisa dessa, fica mais evidente o problema, né? A Fernanda Salles aqui está falando aqui, ó, que o Alexandre de Moraes autorizou a apreensão de automóveis e aeronaves do Elon Musk no Brasil também, né? Olha que coisa incrível isso. Qualquer coisa que tiver no nome do Elon Musk aqui no Brasil vai ser tomado pelo Alexandre de Moraes. Já está valendo a ordem, tá? Já está valendo a ordem. Se o Elon Musk estiver indo para a Argentina e parar com o avião dele aqui no Brasil, pode ser apreendido o avião do Elon Musk pelo Alexandre de Moraes. E sabe o que vai acontecer? O Elon Musk vai até gostar disso. De novo, ele está usando esse caso do Alexandre de Moraes exatamente para fazer esse tipo de coisa, né? Quanto mais o Alexandre de Moraes for grotesco, for ditador nessa história, melhor para Elon Musk. É exatamente o que ele quer, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.